Amigos, um drama político está se desenrolando no coração da União Europeia, cuja escala pode mudar para sempre a face de todo o continente. O que começou como rachaduras quase imperceptíveis no alicerce da unidade europeia está rapidamente se transformando em uma verdadeira fenda tectônica que ameaça dividir a aparentemente inabalável União dos Estados Europeus. Já estavam se preparando para as tradicionais festas de Natal e, resumindo os resultados do ano que se encerra, foi feita uma declaração que instantaneamente explodiu o espaço de informações e fez com que os observadores políticos se esquecessem das próximas festas. A Hungria pertence aos húngaros, a Alemanha pertence aos alemães. As palavras de Viktor Orbán em uma conferência em Budapeste reverberaram por todas as capitais europeias. Não vamos nos atrasar, amigos, vamos começar. Para entender completamente o drama do que está acontecendo, é necessário fazer uma breve excursão ao passado recente. Há apenas alguns anos, o cenário político da Europa parecia completamente diferente. Viktor Orbán e o chanceler alemão Olaf Scholz, apesar das discordâncias periódicas, agiram como parceiros capazes de encontrar compromissos mesmo nas situações mais difíceis. Parte integrante da família europeia, e seu líder equilibrou habilmente os interesses nacionais e as exigências de Bruxelas, mas os sinos soaram quando o Partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, liderado pela carismática Alice Weidel, começou a ganhar popularidade rapidamente na Alemanha. O que, inicialmente, foi percebido por muitos como um fenômeno temporário, gerado pela insatisfação de alguns eleitores com a política de migração, começou a se transformar em um poderoso movimento político capaz de reivindicar seriamente um lugar nos mais altos escalões do poder. Enquanto a Berlim oficial, liderada por Scholz, continuava a defender uma maior integração europeia e uma política de portas abertas, um número cada vez maior de cidadãos alemães começou a ouvir vozes alternativas. A AfD propôs uma visão completamente diferente do futuro. Um retorno aos valores tradicionais, a prioridade dos interesses nacionais sobre os interesses pan-europeus e um controle rigoroso da migração. Não é apenas um movimento tático, mas um sinal de mudanças tectônicas profundas na política europeia. Orbán disse em uma reunião recente com líderes conservadores europeus que, em sua opinião, a política de globalização desenfreada e migração descontrolada leva à erosão da identidade nacional e ao colapso cultural. Não queremos que a Hungria se transforme em um país de trabalhadores migrantes, e entendo os alemães que também não querem isso para seu país, acrescentou. Segundo pesquisas de opinião recentes, cada vez mais cidadãos alemães expressam insatisfação com o curso político atual e demonstram interesse em forças políticas alternativas. A situação é particularmente aguda devido ao fato de que todos esses eventos estão ocorrendo no contexto de uma grave crise. A Europa está enfrentando aumentos sem precedentes nos preços da energia, inflação galopante e desemprego crescente. Esses desafios lançam uma sombra sobre a estabilidade e o futuro da Europa, incentivando as pessoas a procurar forças políticas que possam oferecer soluções alternativas, mas o mais interessante pode estar por vir. Muitos analistas políticos acreditam que estamos testemunhando apenas o início de uma transformação em larga escala do sistema político europeu. Se a aliança de Viktor Orbán e Alice Weidel realmente se fortalecer e começar a atrair aliados de outros países da UE, isso poderá levar a uma reformatação fundamental da política europeia, conforme observado pela conhecida cientista política europeia Franz Mayer. O que está acontecendo atualmente nas relações entre a Hungria e a Alemanha pode se tornar um catalisador para processos muito mais amplos.
Estamos vendo como uma nova realidade política está sendo formada, na qual as alianças e alianças tradicionais estão perdendo sua importância e dando lugar a novas coalizões inesperadas. É especialmente importante observar a ação real de Bruxelas em relação ao que está acontecendo. Pressionar a Hungria, por meio de mecanismos econômicos, ainda não trouxeram o resultado desejado, mas, ao contrário, fortaleceram a posição de Viktor Orbán dentro do país e aumentaram sua autoridade entre os eurocéticos. Países como a Polônia, a Itália e a Áustria também têm forças políticas significativas que poderiam se juntar à aliança emergente. Até recentemente, o euroceticismo era visto como um fenômeno marginal, mas com a crescente influência da AfD na Alemanha e a posição resoluta de Viktor Orbán, ele está assumindo uma forma muito real. Observar a reação das elites europeias tradicionais. Olaf Scholz se viu em uma situação extremamente difícil e, ao mesmo tempo, manteve um curso para aprofundar a integração europeia e está cada vez mais diante do crescente descontentamento de seus próprios cidadãos. Pesquisas de opinião recentes mostram que um número cada vez maior de pessoas considera a atual política de imigração equivocada e defende sua revisão. Estamos testemunhando uma crise fundamental de confiança entre as elites europeias e os cidadãos comuns. Como observa a analista política Maria Schmid, as pessoas estão cansadas de conversas abstratas sobre valores europeus e querem soluções concretas. A situação é complicada pelo fato de que os problemas econômicos da Europa continuam a crescer e a inflação está atingindo os bolsos dos cidadãos comuns. Os preços da energia permanecem altos e as perspectivas de crescimento econômico parecem cada vez mais sombrias. A mídia social e as fontes alternativas de informação desempenham um papel especial no desenvolvimento da situação. Anteriormente, a mídia tradicional moldava amplamente a opinião pública, mas agora os cidadãos têm acesso a uma ampla variedade de pontos de vista e discutem ativamente o que está acontecendo nas redes sociais. Isso cria uma realidade de informações completamente nova, na qual os métodos antigos de influência política estão funcionando cada vez pior. Estamos diante de uma escolha histórica, disse recentemente um dos líderes da AfD. Essa escolha, em sua opinião, determinará o futuro do continente nas próximas décadas. Em tal situação, é especialmente interessante observar as tentativas das elites de encontrar uma resposta para os novos desafios, e seus aliados falam uma linguagem que está encontrando uma resposta cada vez maior entre os cidadãos comuns que estão cansados da burocracia de Bruxelas e das políticas voltadas para o desenvolvimento econômico multicultural, o que cria um atrativo adicional para seu modelo político, aos olhos de outros países europeus, especialmente aqueles que também estão insatisfeitos com a política econômica de Bruxelas. O que acontecerá em seguida? A questão permanece em aberto e o futuro da Europa parece cada vez mais incerto. Amigos, vocês acham que a nova aliança dos eurocéticos será capaz de mudar o cenário político da Europa em um futuro próximo? A resposta a essa pergunta ainda não está clara, mas uma coisa é certa: a política europeia entrou em uma nova fase extremamente instável. A União Europeia, há muito tempo, é considerada um modelo de integração e cooperação internacional. Mas se esse projeto começar a fracassar seriamente, isso poderá afetar os processos de integração regional em todo o mundo. A única questão é se ela se tornará mais unificada ou mais dividida, ou se voltará para o conservadorismo nacional. No contexto desses eventos dramáticos, é especialmente interessante observar a reação da geração
mais jovem de europeus, se a geração mais velha ainda se lembrar dos tempos anteriores à criação da União Europeia e puder comparar diferentes épocas, então, para que a União Europeia possa ser um modelo de integração internacional, a cooperação internacional. Mas, se esse projeto começar a fracassar seriamente, isso poderá afetar os processos de integração regional em todo o mundo. União Europeia. E puder comparar diferentes épocas, então, para os jovens, a Europa Unida é a única realidade que eles conhecem. Por isso, a atitude deles em relação ao que está acontecendo é especialmente importante para a compreensão das tendências políticas futuras. Os jovens de hoje se encontram em uma situação muito difícil, como comenta a socióloga Erika Müller. Por um lado, eles cresceram com a ideia da Europa Unida e se acostumaram com a livre circulação entre as fronteiras. Por outro lado, estão mais conscientes dos problemas, com emprego, moradia acessível e proteção social. Cada vez mais se perguntam se o modelo atual de integração europeia realmente atende a seus interesses. Os especialistas observam que a união de Viktor Orbán e Alice Weidel pode ser especialmente atraente para a geração mais jovem, cansada da retórica política tradicional e em busca de novas formas de desenvolvimento. Seus apelos para a proteção dos interesses nacionais e da identidade cultural encontram uma resposta inesperada entre aqueles que não têm acesso a ela. Um fator igualmente importante no desenvolvimento da situação é o aspecto tecnológico. Os modernos meios de comunicação possibilitam a rápida disseminação de pontos de vista alternativos e a organização de movimentos de massa sem as estruturas políticas tradicionais. Estamos testemunhando o nascimento de uma realidade política completamente nova. Conforme observado pelo analista de mídia Thomas, a mídia tradicional não pode mais moldar totalmente a opinião pública e as elites políticas estão perdendo o monopólio de moldar a agenda, o que cria oportunidades únicas para novos movimentos e alianças políticas. A situação atual, Bruxelas está tentando encontrar novas ferramentas para influenciar os países indisciplinados, mas talvez os métodos antigos não sejam mais tão eficazes. O tempo dirá como os eventos se desenvolverão, mas uma coisa é certa: a Europa está à beira de grandes mudanças. Húngaro ou fortalecer as posições dos eurocéticos só faz com que eles se tornem mais populares. No contexto da crise política e econômica na Europa, todo esse processo se assemelha a um catalisador que acelera a transformação do cenário político. Cada vez mais políticos franceses estão começando a falar sobre a necessidade de reformar a União Europeia e devolver alguns poderes aos governos nacionais, em que se decidirá se a UE será capaz de se adaptar às novas realidades ou se enfrentará uma desintegração gradual. Esse processo não parece mais hipotético e a possibilidade de que a aliança de Orbán com Vidal possa ser o catalisador que acelera a mudança não é tão pequena, e agora estamos em uma era em que velhas alianças estão desmoronando e novas estão começando a se formar. Estamos num momento histórico em que os alicerces da Europa começam a ser lançados, o que determinará a vida das gerações futuras. O tempo é o principal juiz imparcial que colocará todos os pontos no final. Até o momento, estamos testemunhando uma transformação política grandiosa após cada nova etapa desse processo dramático. Apesar de muitas perguntas permanecerem em aberto, é importante continuar observando e analisando cada nova reviravolta. Este é um momento em que não há apenas uma mudança de forças políticas, mas também uma reestruturação da própria política europeia. Talvez, neste momento, estejamos todos vivendo um momento-chave
em que o futuro não só da União Europeia, mas de toda a Europa está sendo decidido. Por que vocês acham, queridos amigos, que eu trouxe esse assunto à tona hoje? O abandono do gás russo em favor de alternativas caras, o fechamento das usinas nucleares e as portas abertas para os migrantes afetaram seriamente a economia do país e sua estabilidade social. A inflação, o aumento dos preços da energia e a escassez de empregos aumentaram o descontentamento dos cidadãos, em vez de fortalecer a resiliência interna. Viktor Orbán escolheu um caminho completamente diferente, considerado por muitos como pragmático. Em vez de entrar em um confronto duro com a Rússia, ele manteve relações de parceria que permitiram que a Hungria obtivesse acesso a recursos energéticos baratos, o que não apenas fortaleceu a economia do país, mas também ajudou a evitar a instabilidade social associada ao aumento dos preços. Esse contraste está se tornando mais pronunciado e levanta questões sobre qual caminho será mais sustentável no futuro. Para ser sincero, vejo com grande interesse a aliança de Orbán com a UIDAL. Trata-se de uma aliança em comum, mas bastante lógica, que poderia abalar o sistema político europeu. Ambas as políticas representam uma alternativa ao curso atual da União Europeia, que está causando cada vez mais descontentamento entre os cidadãos comuns. Orbán, com sua postura rígida na defesa dos interesses nacionais, e Vidal, com seus apelos por reformas na Alemanha, podem criar um poderoso bloco político capaz de resistir à burocracia de Bruxelas. Essa união tem o potencial de se tornar a voz daqueles que estão cansados da incerteza e da crise constante. Tudo depende de quão estrategicamente eles agirão e se conseguirão atrair outros aliados para si mesmos. De qualquer forma, esse novo movimento dá esperança de que a Europa será capaz de romper o impasse atual